para a nossa segunda palestra, a segunda intervenção dessa noite. Agradecemos os integrantes da nossa mesa e convidamos para compor a nossa próxima mesa de trabalhos o nosso palestrante, o Dr. Maurício Bearzotti de Souza, e o excelentíssimo juiz, Dr. Marcos Menezes Barberino Mendes, para coordenar os trabalhos. Incumbe rapidamente apresentar a vocês o palestrante. Maurício Bearzotti é um velho conhecido e um amigo aqui do tribunal. Eu acompanho a sua carreira exatamente desde a posse. Já é um magistrado experiente, né? Nós tomamos posse com acesso à dissensão. Eu sou magistrado desde 1995. E o Maurício sempre foi um colega dos mais cuidadosos, mais, digamos assim, um artífice das palavras e dos raciocínios. Não à toa, hoje, é professor, além de juiz aqui do trabalho do nosso tribunal, e professor da Faculdade Anhanguera de Valinhos. Mas é, antes de tudo, uma mente que explora o conhecimento jurídico e tenta fazer interrelações entre o saber jurídico, que para alguns é uma ciência, para outros é apenas a arte da retórica e do poder, com as coisas da vida social dos brasileiros e dos cidadãos. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Maurício. Boa noite. Inicio agradecendo o Dr. Marcos pelas palavras gentis, agradecendo a presença de todos. Muita satisfação para mim poder participar do TJC. Já tive o privilégio de estar junto aos educadores em Indaiatuba. E é muito gostoso recebê-los e saber que estamos semeando noções de cidadania, noções de direito, noções de economia. E eu me sinto bastante à vontade para falar entre professores, eu também tenho histórico na família. Pena que isso não assegure uma boa qualidade de exposição, mas eu gosto bastante do meio e sempre atendo ao convite com muita satisfação, com muita alegria. Confesso que eu fico um pouco encabulado, porque eu tenho um professor aqui. Na verdade, o Dr. Marcos me acompanha antes. Ele foi meu professor, ainda que remotamente, do curso de sentença. Fiz um curso de sentença. Parece que deu certo. Parece que deu certo. Muito bem. A gente tem bastante coisa para conversar. E aproveitando o ensejo do professor Denis, e a verdade, o professor Denis foi meu professor na especialização da Unicamp, e sempre quando a gente ouve, fica realmente o gostinho de quero mais. Eu espero que eu não deixe um gostinho de quero menos, né? Eu também quero instigar reflexões sobre a reforma. E aproveitando o ensejo das palavras do professor Denis, eu quero falar hoje sobre a reforma trabalhista, mas com um enfoque um pouco diferente. Eu não quero falar agora à noite sobre questões do direito propriamente ditas. A gente vai comentar alguma coisa, sim, mas eu não quero cansá-los, até porque, mesmo para nós magistrados, a reforma trabalhista é algo muito novo e algo muito incerto. A abordagem que eu quero fazer é basicamente, estamos nos aproximando do primeiro ano da reforma, e uma análise das expectativas que foram criadas com a nova legislação, aquilo que nos foi prometido e aquilo que efetivamente aconteceu. E como a conversa hoje é com educadores, é com formadores de opinião, eu procurei trazer dados, fundados em estatística, em pesquisa, para a gente poder transmitir uma ideia do que a reforma trabalhista tem sido no dia a dia dos trabalhadores. Quando nós falamos em reforma trabalhista, o que significa essa expressão? Reforma trabalhista, ela é fruto de uma lei, a Lei 13.467 de 2017, e essa lei, ela importa em aproximadamente 270 modificações. Seja revogando, seja criando, seja alterando. No texto da CLT, mas também de outras leis. Essa lei, a Lei 13.467, ela passa a produzir efeitos a partir de 11/11 de 2017. Ela traz para nós, e eu quero falar muito rapidamente sobre isso, porque é uma pergunta que sempre aparece, uma boa dose de dificuldades, primeiro pela questão técnica.
Não existe um cunho ideológico no que eu vou dizer agora. Não se trata de questionar a lei em razão da origem, de quem a redigiu, do parlamento. Não é isso. Tecnicamente falando, a lei ela tem uma redação ruim. Ela suscita muitas dúvidas, ela suscita diversos pontos de divergência. Recentemente tivemos o evento dos magistrados, tive o prazer de participar também do evento dos magistrados, e um tópico da lei, ele apresentou pelo menos 7 possíveis soluções. Agora imaginem como os advogados recebem isso. E vou mais além. Como é que o empresariado recebe isso? Como que o pequeno empresário, o batalhador lá com seu pequeno negócio, muitas vezes de origem familiar, como é que lida com isso? Se nós, que vivemos de estudar e aplicar o direito, conseguimos em um assunto achar 7 soluções. Então, a primeira dificuldade da lei é essa, é uma dificuldade técnica, da redação da lei. E a gente tem uma outra dificuldade, que é a questão identificada no direito como intertemporalidade. O que significa isso? A lei, como eu disse, ela começa a produzir efeitos a partir de 11/11 de 2017. Mas já havia pessoas trabalhando em 11/11 de 2017. Afinal de contas, a mudança da lei atinge essas pessoas, não atinge, atinge as pessoas que saíram de seus empregos antes de 11/11 de 2017. E para deixar as coisas um pouco mais complicadas, parece que não gostaram muito da lei, porque em 11/11 ela passa a produzir efeitos, e já em 14/11 vem uma medida provisória. Medida provisória 808. Ela acarretou algumas modificações importantes, só que essa medida provisória ela não foi convertida em lei. Ela produziu efeitos até 23/4 de 2018. A medida provisória ela foi para o parlamento, e ali ela poderia receber aditivos, emendas, e a impressão que dá é que ou bem as pessoas não queriam aprová-la, ou realmente estava muito mal feita, porque foram apresentadas nada menos do que 967 emendas. Só para a gente ter uma ideia, a CLT tem 922 artigos. Então encaminharam uma segunda CLT para discutir junto com a MP. E claro, não foi possível discutir a MP, ela acabou caindo. Não conseguiram sequer chegar a um consenso para editar o decreto legislativo. Quando a medida provisória não é convertida em lei, é editado um outro tipo de texto, um decreto legislativo, para explicar como é que fixa a transição. E nem nesse ponto houve consenso, venceu o prazo da edição do decreto legislativo e não conseguiram aprovar o projeto. E aí fica a pergunta, bom, de 11/11 de 2017 para frente, nós temos a lei nova. Mas nesse período de 14/11 até 23/4, a medida provisória. E agora? Como é que funciona? Em uma linha do tempo, seria algo mais ou menos assim. De 11 a 13, a lei, na sua redação original. De 14 a 23, a medida provisória. E a partir de 24, nós voltamos, como a medida provisória não foi convertida em lei, nós voltamos ao texto original. Então imaginem que uma pessoa é contratada no dia 10/11. E está trabalhando até hoje. Que lei, afinal de contas, eu aplico? Mais difícil ainda, a pessoa foi contratada no dia 14/11 ou 15/11, durante o período da MP, está trabalhando até hoje. Afinal de contas, que lei eu aplico? Existem tendências. É muito difícil apresentar uma resposta definitiva, mas caso essa questão surja junto aos alunos, o que parece que vai acontecer, o que a gente tem visto, por exemplo, de debates no âmbito do TST, é a ideia que, a partir do momento do seu início, vale o respectivo texto. Ou seja, eu contratei a pessoa antes da lei da reforma. Contratei a pessoa em junho de 2017. De junho de 2017 até 10/11, vale a lei de época, a lei anterior à lei da reforma trabalhista. A partir do dia 11/11,
começa a valer para essa pessoa que já está trabalhando a lei nova e suas regras novas. Se a pessoa continua trabalhando com a mudança e ingressa nesse período da medida provisória, naquilo que modifica, valem as regras da medida provisória. E vão ser observadas essas regras durante o período em que a medida provisória esteve em vigor. Mas vejam, embora isso seja uma tendência, a gente tem dificuldades e ainda não temos soluções muito claras. Por exemplo, existe um princípio no direito do trabalho, é um princípio com o qual nós trabalhamos desde sempre, que é o princípio da condição mais benéfica. O que significa isso? Se no decorrer de um contrato de trabalho a pessoa está trabalhando e surge algo que é mais vantajoso do que a lei. Por exemplo, uma cesta básica. Não há lei no Brasil prevendo direito à cesta básica para trabalhador. A pessoa está trabalhando e o patrão resolve, então, a partir de um determinado momento, fornecer a cesta básica. Por ser uma condição mais vantajosa, isso passa a integrar o contrato de trabalho, não pode tirar mais. Talvez de novos funcionários eu possa deixar, em relação a novos funcionários, eu posso deixar de fornecer, mas aqueles que já recebem, não. O que acontece é que a lei nova, ela traz diversas situações que são menos vantajosas. Eu vou dar apenas um exemplo. Aliás, nós ouvimos várias vezes que a lei da reforma ela não retira direitos. Até o dia 10/11, estava valendo o artigo 384 da CLT. O artigo 384 da CLT ele definia que as mulheres, quando fossem realizar horas extras, tinham direito a um intervalo extra de 15 minutos. Esse artigo foi revogado. Ou seja, pelo menos esse direito deixou de existir. E isso, é claro, é indiscutível. Como é que fica, então, uma empregada que realiza horas extras normalmente e, a partir do dia 11/11/2017, se depara com essa situação de uma lei nova que revoga o benefício? Embora existam entendimentos nos dois sentidos, tanto no sentido de que ela vai perder, quanto no sentido de que esse benefício deve ser mantido, a tendência... E, gente, por favor, não vão ficar com raiva de mim no futuro. É tendência e tudo no Brasil hoje é muito incerto. Quem imaginaria, há 6 meses atrás, os desdobramentos que ocorreram no Brasil até os presentes dias? Mas a tendência é de que, pelo menos, aquilo que for mais vantajoso permaneça. Porque isso sempre foi visto para o direito do trabalho como um direito adquirido. Quais expectativas nós construímos com a reforma trabalhista? Eu, particularmente, não construí nenhuma. Mas o que é que nos foi prometido, pelo menos? Tinha aquele moço bonito na TV, bem apessoado, e dizia, olha, a reforma trabalhista tem coisas boas. O que prometeram para a gente? Nos prometeram 3 coisas, basicamente. Primeiro, redução do desemprego e da informalidade. O professor Denis já explicou isso e o porquê de não ser possível. Que não é possível, o porquê de não ser possível. Mas a gente vai ver na prática se isso aconteceu. Eu vou analisar números. Também nos foi prometido o aumento do rendimento dos trabalhadores. A reforma trabalhista vai gerar mais empregos formais e a renda vai aumentar. As pessoas vão passar a ganhar mais em razão da reforma trabalhista. E isso, consequentemente, melhora a economia. Eu acho curioso que aqui a gente tem um grave paradoxo, mas que as pessoas que fazem o anúncio não percebem. Porque se eu digo que com a melhora dos salários, eu tenho a melhora na economia, eu estou admitindo esse fenômeno. E para que a economia se desenvolva, as pessoas precisam ganhar mais. No entanto, no conjunto das regras, o que a gente percebe é exatamente o oposto. Acabei de dar um exemplo. Vamos ver o que os números dizem. E a terceira promessa, a diminuição na quantidade de ações trabalhistas, ou pelo menos que os pedidos feitos nas ações trabalhistas eles sejam mais responsáveis.
Então vamos começar com a promessa, com a expectativa da redução do desemprego e da informalidade. O que é que eu fiz? Eu consultei a PNAD, a última edição disponível, pelo menos a que eu encontrei, é a que teve fechamento em setembro. Então, todos os números que eu apresento, com as ressalvas que vão aparecer nas tabelas, elas fazem uma comparação entre esse trimestre de julho a setembro de 2017, vejam que é uma época bem próxima ao período de início da reforma trabalhista, ao trimestre correspondente de julho a setembro de 2018. Preciso adverti-los, embora tenha muito carinho pelo meu professor de matemática, professor Castelino, tenho saudade dele, um excelente professor. Eu vim para o direito justamente porque matemática não é minha praia. Então eu peço que tenham um pouco de paciência comigo nesse sentido. Aliás, essa época, eu não sei se isso coincide com o EJA, mas na faculdade a gente está em época de provas e a gente fala bastante de números, né? Não sei, de repente até a gente pode compartilhar um pouco, porque eu tenho me achado um pouco duro com os números, né? O aluno procura a gente, às vezes, Dr. Marcos, diz assim, professor, me dá uma ajuda, arredonda a minha nota. E aí a gente pergunta, bom, quanto você tirou? Ah, eu tirei 4,7. 7. Quanto você precisava? Eu precisava de 9. Bom, nós vamos começar examinando a taxa de desocupação. A taxa de desocupação é tradicionalmente identificada como taxa de desemprego. O que significa a taxa de desocupação? A quantidade de pessoas desocupadas dentro do contexto maior da força de trabalho. Eu vou considerar todas as pessoas que podem trabalhar com idade a partir de 14 anos e, a partir desse conjunto, eu extraio a quantidade de pessoas classificadas no critério da pesquisa como desocupados. É assim que eu chego a esse percentual. O que são pessoas desocupadas? Devem passar exemplos pelas mentes dos professores. Mas, tecnicamente falando, o que é uma pessoa desocupada? É uma pessoa que está disponível, ela tem aptidão para o trabalho, ela tomou providências, ela procurou trabalho no período de 30 dias que antecede a época de apuração da pesquisa. Também é considerado pessoa desocupada a pessoa que está disponível e não procurou trabalho porque já conseguiu, mas ainda não começou as atividades nesse período que antecede a referência da pesquisa. E o que são pessoas ocupadas, tecnicamente? Eu trago essa informação porque, normalmente, quando a gente faz o raciocínio empiricamente, ocupado, desocupado. Então, ocupado é quem tem emprego. É o servidor público, é quem tem carteira assinada. Não é bem isso que a pesquisa considera como pessoa ocupada. Vejam, que são pessoas ocupadas, que trabalharam pelo menos 1 hora completa. O que acontece é que a gente tem um número macro que ele não revela uma quantidade muito grande, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, de trabalhos ruins, porque são trabalhos de curta duração e mal remunerados. Também são pessoas ocupadas, aquelas pessoas que não necessariamente receberam dinheiro, trabalharam auxiliando alguém da residência e receberam algo por isso, seja pagamento, seja eventualmente um benefício, uma utilidade. E, finalmente, as pessoas que estão temporariamente afastadas. No marco de 2017, nós temos 12,4% de taxa de desocupação. No de 2018, 11,9%. Então, aparentemente, nós temos algo positivo. Nós temos na casa aí de 129 milhões de pessoas em 2017 e 124, então, aparentemente, a promessa está sendo cumprida. Aparentemente, nós temos mais pessoas empregadas, parece que está dando certo. Vamos analisar, então, de maneira um pouco mais detalhada esses números. Quando a gente abre a pesquisa, e eu selecionei alguns detalhes, tem diversos, selecionei alguns
eu vou falar bem rapidamente. Empregados com CTPS. A gente já começa a perceber um decréscimo. Empregados sem CTPS, ou seja, pessoas que não têm carteira de trabalho, pessoas que trabalham de maneira informal. Um aumento. Isso já conduz a uma primeira impressão. Está havendo migração de trabalho formal para trabalho informal. Mas não vamos chegar a essa conclusão ainda. Vamos analisar um pouquinho melhor os números. Então aqui eu estabeleço paralelos. Eu menciono, inclusive, eu faço um comparativo entre o primeiro trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018. Mas eu vou andar um pouquinho. Os slides estarão disponíveis, depois podem consultar com mais calma. Trabalhador doméstico. Dados da pesquisa. Com carteira, a gente percebe mais uma vez decréscimo. E sem carteira, um aumento. De certa forma, confirmando uma expectativa inicial de que está havendo uma migração da formalidade para a informalidade. Novamente comparativo. E agora, um dado que eu acho importante. E eu vou me permitir transmitir essa reflexão para que pelo menos converse com os alunos. Porque eu acho que aqui a situação pode fazer toda a diferença em termos de qualidade de vida. Vejam, quando nós analisamos o trabalhador que não é empregado, vamos pensar no empreendedor. Tanto aquele que faz a inscrição, que tem o CNPJ, quanto aquele que não tem. Nos dois casos, há um aumento no número. Então a gente consegue perceber, pelos números, que apesar do decréscimo da taxa de desocupação, nós temos uma redução de atividade formal, de empregado, e um aumento dos outros tipos de atividade. Isso, afinal de contas, é bom ou é ruim? E sempre tem aquela questão. Depende de a quem nós estamos nos referindo com a pergunta. Pode ser bom para algumas pessoas, ruim para outras. O que eu quero dizer com isso? Notícia de outubro deste ano. Na Folha. Autônomo tem de ganhar o dobro de trabalhador CLT para manter padrão. Por isso não é um pouco de exagero? A mídia não quer deixar a gente um pouco assustado? Será que não é uma mídia que quer criticar a reforma trabalhista? Essa matéria eu achei particularmente interessante porque ela traz uma planilha onde ela faz uma comparação entre o custo para um trabalhador que não é empregado manter os benefícios, manter o mesmo padrão que ele teria se fosse empregado. É só pensar em coisas simples. O autônomo não tem 13º. O autônomo não tem férias remuneradas, ele pode ter férias. Quando ele quiser, por sinal, ele é autônomo, mas ele não tem férias remuneradas, ele não tem FGTS, ele não recebe vale transporte. E aí a planilha indica algumas outras situações, por sinal tem uma planilha generosa, traz vários direitos. Mas o fato é que, se nós analisarmos apenas o número final, um autônomo que recebe 10, ele tem um padrão inferior ao empregado que recebe 10. Porque o empregado que recebe 10, ele tem direitos assegurados que o autônomo não tem. E mais, o brasileiro, ele é muito imediatista. Nós não temos cultura de poupança, nós não temos cultura de investimento. O empregado, ele tem as contribuições sociais, o INSS, descontados na folha. Mesmo que ele não queira. Vai descontar e vai para o cofre público. O autônomo. O autônomo, quando ele se depara com essa dificuldade inicial de não ter 13º, não ter FGTS, não ter férias remuneradas, ele tende a não contribuir como contribuinte individual ou a contribuir menos. Ele pode contribuir, mas aí é por conta dele. Aí depende da disciplina dele.
E num contexto de necessidades imediatas, de pouco dinheiro, falando português claro, é natural que a pessoa priorize suas despesas, suas contas de consumo do que uma previdência. Então, até de maneira indireta, a gente vê o problema que uma migração sem critério de atividade formal para atividade informal pode criar. E isso eu acho interessante, caso os alunos tenham interesse em saber os aspectos práticos da reforma trabalhista, que seja conversado. Ainda que estejamos falando do mesmo número final. E ainda que no mercado informal não ocorram certos descontos, não tenhamos tributos, é mais vantajoso, direta e indiretamente, permanecer como empregado. Porque o autônomo precisa realmente de um rendimento maior para conseguir manter o mesmo padrão. Outra pesquisa, outra notícia, também de outubro, reforma trabalhista não melhorou contratação para 61% de pequenas empresas, que é a grande realidade do Brasil. O Brasil é um país que tem essa característica de incremento de muitas pessoas que realizam pequenos negócios, negócios familiares. E no decorrer da notícia nós vamos verificar que 61% dos entrevistados acham que a reforma trabalhista não teve influência nenhuma, entrevistados os empregadores, ou que a influência foi de negativa para ruim. Então vejam que nem o pequeno empregador aparentemente gostou da reforma trabalhista. Para o trabalhador que migra para a informalidade, nós já vimos que aparentemente não é tão bom. Para os empregadores, que nós poderíamos imaginar como uma resposta positiva, em relação aos pequenos, na opinião deles, não foi. Queridos, basta pensar em algo muito simples. Basta pensar em algo muito simples. Uma das alterações da lei. O intervalo intrajornada, o intervalo de almoço. A lei hoje permite que se negocie isso. Eu posso, ao invés de 1 hora, conceder os 30 minutos e pagar a diferença. Negociação coletiva, mas eu posso negociar. Eu pergunto, que empresa pequena, empresa que tem 1, 2 funcionários, vai ver vantagem nisso? Pagar essa meia hora, que ganho de produtividade uma empresa como essa pode ter? Ela vai conseguir gerar mais para justificar esse custo. Para o trabalhador, eu imagino que não seja positivo reduzir de 1 hora para 30 minutos. Eu, algumas vezes no fórum, precisei almoçar em 30 minutos ou menos. Uma vez, numa ação trabalhista, um advogado falou: doutor, é impossível almoçar em 10 minutos. Eu disse: doutor, não é. Fica aqui que eu te mostro. Não vai ser bonito, mas eu te mostro como a gente faz, às vezes, quando tem muito processo na pauta. Mas isso não é bom para a saúde. Isso não é bom para relacionamentos. Eu trabalho hoje em uma vara que me transmite satisfação porque eu posso almoçar com servidores. A gente pode conversar, pode se conhecer. Pode desenvolver relacionamentos. Então, diminuir o intervalo pela metade não é bom para o trabalhador, em teoria. Para o pequeno, não faz diferença, o pequeno empresário. A quem isso aparentemente beneficia? O grande. Eu fiz uma visita institucional, mediante um convênio do TRT, em uma multinacional, e eu fiquei assustado. Uma multinacional, uma montadora de automóveis, a velocidade com que um carro é montado. Questão de minutos, um carro fica pronto. Questão de minutos, 2, 3, 5, 10 automóveis. Eu via isso. Parecia que tinha um mágico escondido na linha de produção, porque os carros saíam. De um lado a gente via entrar uma bobina de aço. Metade da linha de produção, robôs. Duas partes do chassi se juntavam e eram pintadas. Até aí só robôs. Quando esse chassi pintado era colocado no eixo e isso ia para a linha de produção, então apareciam os trabalhadores para fazer as atividades com maior nível de detalhes. E os carros saindo. Imagine como é bom para esse perfil de empresário poder comprar 30 minutos. Como é barato
pagar meia hora de um grupo de trabalhadores para produzir uma quantidade maior de veículos. E agora uma notícia bem recente. Vejam que é do dia 17. Contratos intermitentes, eles avançam e já correspondem a 1/3 das profissões formais. Em agosto sai uma notícia. Eu conferi isso hoje à tarde. Em agosto sai uma notícia dizendo que o trabalho intermitente correspondia a 1/4, 25%. Agora já estamos em 1/3. Se formos ler a notícia, vamos ver que há pessoas que acham que ainda não avançou, que pode avançar mais, que não estão ocorrendo contratações pelo receio do aspecto jurídico. Mas isso não é o mais grave. Nós temos um índice na tabela que é o índice dos desencorajados ou desalentados. E não estamos falando de pessoas que ouvem música brega. Antes fosse isso. Nós estamos falando de pessoas que literalmente estão perdendo a esperança. Porque o que esse índice mede? Ele mede basicamente isso. Pessoas que pararam de procurar emprego, porque acham que não vão mais conseguir. 2017, na casa aí de 4,2 milhões. Agora, em 2018, no dado mais recente, 4,7. Uma pequena retração ao maior número da aferição histórica, que começou em 2012. Desde 2012, o maior número foi atingido no primeiro trimestre deste ano. 4,8 milhões de desalentados. Agora, uma pequena retração, talvez por final de ano, resultado de eleição, enfim, eu não posso afirmar, seriam conjecturas. Mas o fato é que tem muita gente que literalmente jogou a toalha, que literalmente está perdendo as expectativas. Bom, eu vou correr, o Roberto já me deu aqui o alerta. Aliás, Roberto, me permita, eu fico muito honrado de vir aqui, falar no plenário do tribunal, falar para os professores, mas ter o meu nome chamado pelo Roberto do tribunal é quase um Oscar, né? Eu imaginei ele falando, e agora o Dr. Maurício and the Oscars go to, né? Ter o nome chamado pelo Roberto talvez seja uma das maiores honras da noite, então muito obrigado. Falar rapidamente sobre esse ponto, antes de nós encerrarmos e eventualmente podemos elucidar alguma questão nas perguntas. Eu dou aula à noite, Dr. Marcos, na faculdade. Sempre quando eu pergunto se alguém tem uma questão depois da aula, nunca ninguém tem. Vamos ver se hoje a gente quebra esse paradigma ruim, né? Mas vamos lá. As pessoas estão ganhando mais dinheiro? Talvez você esteja pensando, bom, Maurício, eu não estou. Se alguém está, o dinheiro não veio para cá. Vamos ver os números, valores em reais, valores brutos. A gente percebe um pequeno mesmo, né? Um pequeno acréscimo em relação aos empregados com carteira e um pequeno acréscimo em relação aos empregados sem carteira. R$ 7,00 é inclusive um valor um pouco melhor do que no primeiro trimestre em relação aos empregados. E R$ 18,00, e aqui eu quero chamar a atenção. Vejam como caiu o percentual de aumento no rendimento do não empregado, ou melhor, do empregado sem carteira de trabalho. Porque eu imagino que muitos dos trabalhos novos estejam nesse índice. Muito do trabalho informal, intermitente, sem carteira, esteja aí. Então vejo que de um aumento de R$ 70,00, nós caímos dentro do mesmo ano, num espaço aí de 6 meses de apuração, para R$ 18,00 de majoração. Ou seja, essa majoração, se analisada no curso de 12 meses, sequer cobre um salário mínimo. Se a gente estiver falando de empregado formal que recebe salário mínimo, quando ele passa para a informalidade, a tendência é que esse pequeno ganho de rendimentos sequer represente o equivalente a um salário mínimo ao cabo de 12 meses. Ou seja, ele não consegue nem o 13º dele, em outras palavras. Isso também acontece com o caso do doméstico. E da mesma forma, no trabalhador por conta própria, com CNPJ e sem CNPJ. Aqui, porém, nós vemos que há decréscimo no valor do rendimento.
de quem trabalha sem vínculo empregatício. E quando a gente faz a comparação, a gente percebe que saímos de dados do primeiro trimestre desse ano, confrontados com o período do ano passado, de um pequeno ganho para uma situação de decréscimo. Ou seja, o trabalho informal, além de, por si, implicar em um menor padrão de vida, ainda que o número final seja o mesmo, como nós já analisamos, ele revela uma clara tendência de redução do valor final. As pessoas estão saindo da formalidade com as suas garantias e proteções e indo para a informalidade e ainda assim estão ganhando menos. O que me permite afirmar, sem nenhum medo de errar, que ao menos essas duas promessas não foram cumpridas, ao menos essas duas expectativas não foram atendidas. A reforma trabalhista, ela tem resultado em menos emprego formal, consequentemente no incremento da informalidade, e são os números, e tem essa tendência da redução dos rendimentos, principalmente para quem migra para a informalidade. Teria várias outras coisas para considerar, mas realmente o nosso tempo já estourou, e a gente já está chegando naquele momento em que as pessoas começam a ficar simpáticas. Experiência do professor que dá aula à noite. Nesse horário, Dr. Marcos, tudo que você fala, o aluno concorda. Você olha para o aluno está concordando com tudo que você afirma. Então, antes que a gente chegue nesse momento, eu quero encerrar, mas eu preciso dizer que eu sou um otimista. Sou um otimista. Sou daquelas pessoas, por exemplo, fazendo aí uma paráfrase ao pastor Cláudio Duarte, que quando vê o aluno saindo da sala de aula, ao invés de ficar triste, fica animado. Puxa, o cara está gostando tanto da aula que ele está indo chamar mais gente para assistir. Então eu sou um entusiasta, eu sou uma pessoa animada. E nesses momentos, quando a gente tem dificuldades, um acirramento de ânimos, as facciosidades, muita gente, inclusive, vai ter que correr para fazer as pazes, né? Ficou a eleição inteira brigando. E estamos chegando no Natal, né? Então as pessoas... Não entendi? Economia, E tem gente que está brigando ainda. Talvez tenha uma repescagem na eleição, a gente não está sabendo, né? Mas a mensagem que eu quero trazer, e onde eu vou buscar esperança nesses momentos, é na Bíblia. É a passagem de 1 Coríntios 13:13. Lá está escrito que ao final prevalecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E a mensagem que eu quero deixar para os nossos educadores é essa: tenham fé. Fé em quê, Maurício? Ora, para quem acredita, tenha fé em Deus. Para quem não acredita, tenha fé nas instituições, tenha fé nas pessoas. Muitas vezes o professor é a voz do que clama no deserto. Tenha fé na sua capacidade de construir sonhos, de lançar boas sementes. Tenha esperança. Mas Maurício, você viu a eleição? Vi, mas tem esperança. Nós vivemos num país lindo, estamos em cima de uma potência, a gente tem tudo o que precisa para dar certo. A gente tem clima estável, tem água, tem solo fértil, sol. País bonito por natureza, como a gente canta. Tem esperança. Cultive esperança. E, sobretudo, em dias em que muitas vezes o que vemos são manifestações de ódio. Tenha fé, tenha esperança, mas tenha amor. Muito obrigado. Pelo jeito, as minhas aulas de sentença não prejudicaram o rapaz e o tribunal acabou por adquirir um ótimo magistrado. Eu não sei se vocês gostariam de fazer perguntas. A gente, estamos com um horário um pouco avançado, todo mundo tem famílias e outras coisitas más em casa, mas a gente poderia franquear a palavra para fazer alguns questionamentos. Antes que alguém se habilite, eu queria só ponderar umas coisas com vocês, para a nossa reflexão e tentar juntar essas duas falas do professor Maurício e
do professor Denis. A sociedade brasileira ela tem muitas coisas que outras sociedades não têm como possibilidade. Outro dia eu fui dar aula em BH e saí de avião. Eu moro em São Roque, que é relativamente perto dos 3 grandes aeroportos de São Paulo. E aí eu resolvi, como eu optei por ir por Congonhas, e eu acho que eu fiz a pior opção, que era o mais perto em distância. Eu comecei a cronometrar o tempo que eu ia gastar até a palestra, que seria às 17 horas em BH. E eu cheguei exatamente no local em que eu iria proferir a palestra às 4 horas da tarde. E eu tinha saído da minha casa às 6 horas da manhã, para percorrer apenas cerca de 510 quilômetros, que separa São Roque de Belo Horizonte. E aí eu, um pouco inspirado pelo Maurício, sou um otimista também incorrigível, falei, mas na Europa isso não teria problema, mas também numa crise econômica eles não podem construir uma linha ferroviária. Não é? A gente ainda pode. Então, temos aqui, né, um fluxo de dinâmica econômica para construir. E construir uma ferrovia implica, mais do que lisar polos econômicos, polos culturais, mas implica logística, implica contratar engenheiros, implica contratar primeiro operários, que são sempre aqueles que fazem o mundo existir antes de nós, que, né, os idealizamos e os ideologizamos. O Brasil vive realmente um momento de grande perplexidade. E muitas vezes a gente se pega aqui, inclusive, invertendo valores. Professores não podem ser medidos pela sua produtividade, né? Porque a produtividade do professor será sempre aquilo que a civilização falar na geração futura. Não é? Juízes também não podem ser medidos pela sua produtividade, porque o tribunal não existe para distribuir dinheiro. Confesso que, né, sou conhecido nesta corte por ser um juiz progressista. Tenho empatia realmente pelo trabalho humano, mas eu não tenho empatia, simpatia, nem suspeição por quem advoga a sua causa. Eu não estou lá para julgar procedente a causa para todos os trabalhadores. Eu não estou lá para perseguir qualquer que seja o empregador, nem o pequeno, nem o grande. Não é essa a minha função como brasileiro. A minha função é, naquele momento, que vocês talvez nem saibam se eu sou ou não juiz, que uma das coisas que mais me choca na sociedade brasileira atualmente é a derruição da ideia fundamental que funda a sociedade, que é a ideia de confiança. Como é que vocês sabem mesmo que eu e o Maurício somos juízes? Vocês não leram o Diário Oficial em julho de 1995. Tampouco leram o Diário Oficial quando ele tomou posse. Como é que vocês sabem que nós somos juízes? Porque uma série de mecanismos institucionais funcionou para que vocês chegassem aqui e falassem, olha, tem aqueles 2 juízes ali que trabalham naquele tribunal. E isto é a civilização quem constrói. Como é que eu sei que vocês são professores? Porque eu tenho a confiança de que a Matra entrou em contato com a FUMEC, entrou em contato com a Secretaria de Educação do município. E, ao fazer isso, estava autorizada a chamar professores, que são as pessoas responsáveis por cuidar das crianças. Então, não existe economia, não existe desenvolvimento que se baseie em outra coisa que não seja o sentido de pertencimento. E isso talvez seja a coisa que está mais frágil no nosso país atualmente, não é? E esses dados do mercado de trabalho mostram exatamente isso. Numa expressão muito chula, eu costumo dizia aos meus alunos quando eu dava aula na graduação, que nunca olhem o direito pelo viés econômico, porque ao fazer isso o direito se aprisiona, será prisioneiro da economia. Até porque o direito do trabalho, tal qual o rabo, está para a economia, assim como o corpo do cachorro está para as suas determinantes. Rabo não abana cachorro. Rabo é uma variável dependente dessa dinâmica da sociedade que envolve reconstruir a autoridade do Estado, reconstruir as bases para se tomar decisões, reconstruir a boa-fé e a confiança entre os cidadãos. E fazer isso tudo sem jogar fora uma conquista institucional impressionante, que às vezes a gente não presta atenção. A minha mãe jamais pisou num tribunal. Ela jamais, como professora, seria convidada a pisar num tribunal.
ela jamais frequentaria sequer a Corte de Justiça de primeira instância, porque só se ia lá por algo muito grave, muito reverente. Não é? Frequentar a Corte é um papel da cidadania. O tribunal pertence à sociedade. Não é? E isto é imprescindível. Nós não podemos, qualquer que seja o caminho que nós trilharmos a partir de janeiro, teremos que ter sempre a ideia que teremos viver dentro de uma diversidade única. E essa diversidade única é o pacto constitucional. E é ele que está em crise, mas é ele também que talvez aponte as nossas saídas. Bom, eu não quero me estender mais, eu só queria fazer essa junção entre o econômico, o político e o jurídico, bem exposto pelo Maurício, e franquio agora a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer algum questionamento ao Maurício, já que a reforma trabalhista bate em todo mundo. Trabalho se reconhece o que é mais benéfico. E aí eu fiquei com uma dúvida. Isso está na legislação, isso está na CLT, ou é um entendimento que foi construído pela Justiça do Trabalho? E a outra coisa que eu queria saber, eu já vi uma das coisas que você não abordou, que você só citou lá das promessas, que é diminuir as ações, né? Porque o trabalhador pode também arcar com as custas e umas outras questões que são colocadas na reforma. Eu já vi decisões, por exemplo, de uma funcionária que estava processando o Itaú e que foi condenada a pagar, acho que para o Itaú, 45 a 65 mil reais, não sei se ela pôde recorrer a algum outro lugar. E eu tenho acompanhado nos jornais que tem decisões nos dois sentidos. Como que isso está acontecendo na prática? Porque eu acho que isso também é uma informação interessante para a gente levar para os alunos, né? Muito obrigado pela pergunta, pela primeira vez. Mas muito oportunas as perguntas. Eu pretendia abordar, mas infelizmente não foi possível em razão do tempo. Eu vou começar pela questão das ações trabalhistas. As notícias dão conta de aproximadamente 39% de redução das ações. Ainda não é possível apresentar um dado mais completo, porque nós precisaríamos encerrar a estatística de 2018 e fazer um comparativo com 2017. Mas, na planilha, eu comparo o primeiro semestre de 2017 com o primeiro semestre de 2018. E no universo de aproximadamente 3 milhões de ações trabalhistas em todo o ano 2017, então, vamos falar de 1,5 milhão nos primeiros 6 meses, 400 mil ações a menos, aproximadamente, no mesmo período de 2018, já valendo a reforma trabalhista. O que leva a isso? E aí eu fiz uma pesquisa usando um dado bem científico, o Facebook. Está escrito no Facebook, é verdade, né? Mas eu comecei a conversar com advogados, usei a rede social pela abrangência, mas em sala de aula, em sala de audiência, nos intervalos. Por quê? Passaram a ajuizar menos ações. E eu tive 3 linhas de explicação, basicamente. Algumas pessoas me disseram que houve uma redução por uma conscientização de trabalhadores que realmente abusavam, que se excediam ao fazer o pedido. Mas isso é uma quantidade bem pequena de pessoas me trouxe esse dado. Um outro segmento informa que essa redução se deve a uma insegurança jurídica. A gente não sabe, afinal de contas, o que vai prevalecer, qual a tese aplicar, que pedido fazer, qual a interpretação. Mas a maioria, e aqui ampla maioria, usou a palavra receio. E eu, inclusive, queria abordar isso na exposição. Quando a lei trata de processo do trabalho, ela é pouco simpática ao trabalhador. Tem alguns escritores que dizem que ela é... Está me fugindo a palavra, mas ela hostil. Obrigado. Que ela é hostil ao trabalhador. Justamente porque ela impõe custos, mesmo quando a pessoa é juridicamente pobre. Em outros segmentos do judiciário a gente não vê isso. E já em relação ao empregador, a lei cria mecanismos que deixam ele mais confortável na ação. Eu até ia trazer exemplos. Então, o que eu tenho percebido? Muita gente deixa de entrar com a ação porque realmente tem medo. Tem medo desse custo. Na minha experiência,
E na estatística, porque só minha experiência acho que não valeria para a gente criar alguma ilação, uma coisa muito pequena. No universo, por exemplo, da 15ª região, de 400 magistrados, um fala da sua experiência, mas na estatística, a gente percebe que a maior parte das ações ela é acolhida, pelo menos em parte do pedido. Então, e mais um dado importante, a maior parte dos pedidos, e isso é estatística, aí não é minha experiência pessoal, eu até trazia um trecho que eu tiro do site do TST. A maior parte dos pedidos daquilo que a pessoa, objeto da ação, diz respeito a direitos de término de contrato. Aviso prévio, a multa de 40% da FGTS e a multa do artigo 477 da CLT. Que multa é essa? Terminou o contrato, a pessoa pediu para sair, foi despedida, enfim. Terminou o contrato. Há um prazo para fazer o pagamento das verbas. Se as verbas não são pagas nesse prazo, tem essa multa. Isso é o que mais se pede no Justiça do Trabalho. Ora, se o que as pessoas mais pedem são os direitos básicos e a gente tem um histórico estatístico de acolhimento de pedidos, por que as pessoas têm entrado menos com a ação? Aí faz todo sentido essa explicação que eu recebi informalmente. É receio. Porque a mídia ela deu uma ampla divulgação aos casos em que houve condenação de trabalhadores e de testemunhas levadas pelo trabalhador. Mas também tem condenação de empregador. Tem condenação de testemunha que vai a convite do empregador. Como o Marcos disse, e eu endosso, o juiz do trabalho não faz uma opção. Eu vou julgar a favor do trabalhador, eu vou julgar contra o empregador. Não é o nosso papel. Muitas vezes, quando um juiz ele faz um discurso aparentemente contrário à reforma trabalhista, o que ele quer dizer é que a lei é tecnicamente ruim, que a lei tem pontos que briga com a Constituição. E as pessoas não deveriam ter medo de pleitear seus direitos em juízo. Aquele que vai cometer abuso, sim. A esse todos os rigores da lei. Esse deveria ter receio e parar de ajuizar a ação. Mas não o trabalhador que vai pedir o seu aviso prévio, a sua multa de 40% e a multa do 477, entre outros direitos básicos. Então, o que eu posso te responder nesse primeiro sentido é que, sim, existem apenações, tem trabalhadores que foram condenados, em muitos casos, eu diria, de maneira precipitada, porque a lei foi aplicada antes do momento. Eu nem questiono se deveria ser aplicado ou não, mas pelo menos não naquele momento. Talvez em ações um pouco mais adiante. Mas a gente também tem uma grande quantidade de empregadores, de testemunhas que vão a convite do empregador, sancionados também, e que não recebem a mesma atenção da mídia. Então, o fato é que as pessoas têm tido medo. O que um educador responsável deve orientar o seu aluno? Ele não deve ter medo de buscar justiça. Eu até pus uma figurinha de um juiz de cara amarrada. A justiça do trabalho não é um ambiente para que a gente tenha medo. Mas esse trabalhador precisa ser muito criterioso. Primeiro, quando vai contratar um advogado, muitas vezes o recurso que ele dispõe não permite que ele faça a melhor escolha, mas dentre as opções, buscar escolher aquele profissional que pelo menos tem um histórico de integridade, de honestidade, e saber que na justiça do trabalho o que vale geralmente são as provas. Eu vejo muitas vezes pessoas que fazem pedidos que parecem ser corretos, mas que não têm prova. E o juiz não pode julgar com base naquilo que ele acha. Já imaginou como seria inseguro? Eu olho para a parte e não vou com a cara da parte, eu vou condenar esse cara. Não podemos trabalhar assim. A gente tem que trabalhar com provas. E muitas vezes o trabalhador ele recebe uma informação, cria uma expectativa, mas não tem os mecanismos, não tem a testemunha, não tem o documento, ou até mesmo tecnicamente o que o advogado quer pedir não é algo que já seja consagrado, ou é algo que é um pedido que ele embasa numa tese minoritária. Então, a orientação é essa. Não precisa ter medo da justiça do trabalho. O custo ele existe, sim. Está em discussão no Supremo, em relação ao trabalhador pobre. Mas o custo ele existe. As multas existem. Mas a litigância responsável, quando a pessoa procura um advogado íntegro, um advogado honesto, e pede aquilo que tem direito, sem engordar a sua ação, isso não deve ser motivo de receio para ninguém.
A tua primeira questão foi do princípio, da condição mais benéfica. Primeiro, um princípio. Aí eu demoraria um pouco para falar de lei de princípio, mas sendo bem objetivo, sem adentrar nessa questão de princípio e de lei. Existe um artigo na CLT que ele estabelece que o contrato de trabalho não pode ser alterado quando isso acarrete prejuízo. É o artigo 468 da CLT, o caput. Então, a partir dessa ideia que eu não posso alterar o contrato de trabalho de maneira prejudicial, nós respaldamos o raciocínio de que tudo aquilo que vem em acréscimo não pode ser retirado. Porque se eu retiro, eu causo uma alteração contratual prejudicial ao trabalhador. Então, isso tem base legal, sim. Não é apenas nesse artigo, a gente busca respaldo, inclusive, na Constituição, que a Constituição ela preserva o direito adquirido, e aí a gente desenvolve, então, o que é o direito adquirido, o raciocínio técnico do que seja direito adquirido, mas tem na Constituição e tem na lei embasamento para essa tese do que é mais vantajoso. Por favor. Analisar a classe política no Brasil, aí nós estamos, o povo e a população em geral, já não tem a confiança na classe política. Segundo, nós tivemos um aumento de 16% para o judiciário, sendo que a grande maioria da população ganha um salário mínimo, em torno de R$1.000, ou seja, é uma classe que vai ganhar 40 vezes o salário mínimo, que é uma desigualdade absurda. Nós, professores, quando nós vamos ter aumento, é no máximo 3%, 5%. Isso paga-se ao longo de 5 anos. Então, é muito complicado hoje você falar confiança nas instituições, sendo que nós, professores, lidamos com essa realidade triste e nua do nosso país. Certo? Uma primeira observação minha é essa. A segunda é em relação à questão da reforma trabalhista. Vou citar um pensador aqui. Marx falava o seguinte, que o pensamento da classe dominante se torna geral. Vou dar um exemplo, propriedade privada. Uma coisa, eu ter a minha casa, outra coisa, a pessoa ter 500 casas. Quando você pega a reforma trabalhista e a pessoa vai se tornar um microempresário, ele tem uma mentalidade do quê? Do grande empresário. É passada para ele essa mentalidade. Mas ele não sabe a consequência disso futuramente. E que ele, na sua vida prática, ele vai ter redução das suas garantias como um trabalhador, mas ele tem a mentalidade do grande empresário. E por último, eu queria que você falasse o seguinte, em relação à reforma trabalhista. Eu trabalhei numa empresa em que você tinha as pessoas que eram trabalhadores da empresa e os trabalhadores que era atividade, hoje era atividade fim. Hoje mudou, né? Essa questão, é atividade meio. Sobre essa questão, né, dos trabalhadores, como que se fica hoje essa atividade fim e atividade meio, que você cria 2 tipos de trabalhadores no mesmo ambiente, é uma questão deplorável. E saiu um dado na Folha, que quando foi aprovada a reforma trabalhista, os senadores, parte dos senadores, acredito que não tem esse dado, mas em torno de 70%, 80%, eles são empresários. Então, como você vai confiar numa reforma trabalhista, sendo que a sua grande maioria é formado por empresários? Né? Então, eu coloco para você esses questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, Primeiro agradeço sua franqueza e agradeço as perguntas. Eu vou pontuar rapidamente a questão dos 16%. Eu vejo que o problema no Brasil, quando a gente olha para outros países, quando a gente olha para a Europa, por exemplo. No Brasil, a gente tem uma distância muito grande entre as remunerações mais altas
e a base remuneratória, entre o salário mínimo e o salário de servidor público, ou mesmo de algumas profissões de iniciativa privada, como advogados, médicos. Então, isso é um fato. Realmente, a distância daquilo que a gente ganha para o valor do salário mínimo é enorme. Mas eu penso que seria o caso de nós batalharmos por um salário mínimo maior, de nós diminuirmos essa distância, melhorando o rendimento de quem ganha menos. Eu, por exemplo, e aqui, gente, é sem nenhuma gracinha, eu acredito que o professor deveria ganhar tão bem quanto um juiz, porque o professor ele é um formador de opinião, ele fornece a base que a pessoa vai precisar, inclusive para um dia fazer um concurso e tornar juiz. Eu acho que o professor no Brasil ganha muito mal, com todo respeito. Eu acho que deveria ganhar muito mais, muito melhor. A questão dos 16%, eu só acho que nós precisamos contextualizá-la de 2005 para cá. 2005 é quando a gente tem a criação do subsídio, a parcela única, que é a característica da nossa remuneração. De 2005 para cá, a gente tem uma perda remuneratória, considerando o que já tivemos de recomposição de lá para cá, de 40%. O poder de aquisição do que a gente ganhava em 2005 para cá, ele caiu em 40%. E é claro, embora eu tenha um rendimento bom, se eu for considerar o salário mínimo, eu tenho um rendimento ótimo, eu sinto os efeitos da inflação, eu pago contas, eu tenho família. Então eu vejo que a nossa maior dificuldade é a falta de cumprimento da Constituição, porque tanto a Constituição assegura que o salário mínimo ele deva observar um parâmetro bem mais elevado, porque o salário mínimo deveria bastar para atender uma série de necessidades essenciais. Um salário mínimo hoje, eu chuto por baixo, ele deveria ser, para observar a Constituição, de 4 a 5 mil reais, sendo muito conservador, e não chega a 1.000. Quanto em relação aos magistrados, uma previsão específica na Constituição, aqui não é nem uma questão de lei, está na Constituição, que por ganhar subsídio e por só podermos ter essa fonte de rendimento, além do magistério, o nosso subsídio tem a revisão anual. Isso não acontece, a gente passa às vezes 4, 5, 6 anos sem revisão. Então eu compreendo e eu aceito, de verdade, aceito com toda a humildade a irresignação de quem vê numa reposição de 16% um valor alto. Mas eu apresento esse contraponto. É um valor alto quando a gente examina ele isoladamente do contexto, do conjunto. Para nós, ainda foi um percentual insatisfatório pensando no conjunto, dos 40%. E eu acredito que as demais categorias, todas, deveriam ser melhor remuneradas e ter direito a recomposições superiores. Eu, realmente, se você me perguntar o que eu acho de uma recomposição de professor ou de qualquer categoria da iniciativa privada, de 1 ou 2%, eu acho risível. Porque qualquer índice que mede inflação vai falar de pelo menos 4% ou 5%. Então, sequer se cobra a inflação. E a ideia constitucional, inclusive, é de que nós tivéssemos progresso, não estagnação ou regresso. Sobre a terceirização. Isso daria tema para uma palestra só sobre isso e seria longa, mas eu, de maneira muito rápida. Já existiu essa diferenciação entre atividade meio ou principal, que não podia ser objeto de terceirização, atividade fim ou principal, que não podia ser objeto de terceirização, e atividade meio, que seriam todas as atividades acessórias. Hoje não há sequer essa distinção. Hoje a lei permite que qualquer atividade seja terceirizada. A grande questão é que, isso eu até gostaria de ouvir com mais tempo, o Dr. Marcos ele tem textos ótimos sobre esse assunto, mas quando a gente terceiriza uma atividade fim, atividade principal do empregador, é muito difícil dissociar o trabalhador da cadeia de comando do conjunto de regras do empreendimento. Você imagina que eu vou colocar uma pessoa para fazer a minha principal finalidade enquanto empresa.
como é que essa pessoa não vai observar as minhas regras, os meus padrões? Aquilo que a gente chama em direito de subordinação estrutural. Então, eu acredito que a gente vai passar a ter outros debates agora nas ações trabalhistas que, curiosamente, eram os debates do passado. Nas terceirizações em atividade fim, não se podia fazer ou não, porque hoje pode. Mas se esse trabalhador terceirizado, ele realmente não é subordinado ao tomador de serviço. Porque se ele for subordinado ao tomador de serviço e se for uma prestação de serviços pessoal, juridicamente ele é empregado. Mesmo que formalmente, mesmo que pelo documento, ele seja empregado terceirizado e esteja apenas realizando uma atividade como terceiro. Isso não mudou e eu acredito que esse debate ele tenda a se intensificar. E assim, de uma maneira muito rápida, agora é na minha experiência, porque eu também não poderia falar de estatísticas, tal, isso levaria tempo, mas na minha experiência, a terceirização ela gera efeitos ruins. Eu dou apenas um exemplo. Uma multinacional que eu conheci como juiz, eu fui até ela fazer uma inspeção judicial, uma atividade enquanto juiz, uma multinacional com robôs. Você caminha na linha de produção numa área demarcada e do seu lado passa um robô carregando peças. Esse nível de multinacional. Um acidente de trabalho de um terceirizado, onde o acelerador do cortador de grama era preso com uma tira de plástico duro, porque ele não tinha o acionamento e a pessoa não conseguia ficar segurando. Então, precisava amarrar um plástico duro no acelerador para a máquina permanecer ligada, porque se ela desligasse, ela não ligava de novo. Então, eu vi em um processo esse grau de terceirização. E o que a multinacional diz? E, por sinal, toda a investigação do acidente de trabalho que aconteceu, como o trabalhador se machucou, fotos, etc., tudo feito pela equipe de saúde e segurança do trabalho da multinacional. Porque a terceirizado não tinha nada disso. Terceirizado, na verdade, na cidade só tinha o encarregado e o trabalhador que se acidentou. O que a multinacional diz? Bom, como ele não é meu funcionário, eu não preciso, na verdade, nem posso fiscalizá-lo. Não cabe a mim verificar saúde, segurança, condições. E, na verdade, não é assim. Sobre a questão da confiança, veja, eu, como um pretenso estudioso do direito, eu fico triste quando eu vejo uma lei com a qualidade da lei da reforma trabalhista, já tendo visto leis como o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas podem achar que as relações de consumo no Brasil são ruins, e realmente são, mas a nossa lei ela é excelente. Vêm pessoas de fora do Brasil, isso é verdade, pode acreditar em mim. Vêm pessoas de fora do Brasil para estudar a nossa lei, porque o nosso problema não é de lei, é de políticas públicas e de aplicação da lei, no caso do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente vê uma lei da terceirização como a atual, cheia de aspectos dúbios, cheia de conflitos inclusive com ela própria, mau uso de palavras, etc., realmente a gente se entristece. Como confiar na lei? O que eu posso te dizer é que a lei, na verdade, ela é aquilo que os aplicadores da lei dizem que ela é. Eu posso perfeitamente criar uma lei dizendo, por exemplo, por absurdo, vou dar um exemplo bem absurdo, que mulheres não podem mais votar. Eu posso escrever isso numa lei. Mas isso vai ser a lei? Não. O que vai ser a lei é aquilo que o aplicador da lei vai dizer. E é óbvio que uma lei como essa seria declarada inconstitucional por qualquer juízo. Porque o aplicador da lei vai dizer que a mulher pode sim votar. Então, ainda que a classe política gere desconfiança, eu peço esse voto de confiança, apesar da gente começar falando dos 16%, eu peço esse voto de confiança no judiciário, porque, acredite, tudo que a gente passa, o Dr. Marcos está aqui do meu lado, tudo que a gente passa no judiciário, tudo que a gente vê, tudo que a gente abnega, tudo aquilo que a gente relega muitas vezes a família para segundo plano, a gente não faz por causa de salário. É bom, não me entenda mal. Eu ganho bem, eu sou satisfeito com o que eu ganho. Mas se eu fosse passar por tudo que eu passo pensando só no rendimento, eu seria a pessoa mais infeliz. Porque não paga. Não paga tudo que a gente vê de mentira, de desonestidade, de maltrato, de discriminação. Eu já vi discriminação por causa de origem,
trabalhador nordestino discriminado, trabalhador mineiro discriminado, discriminação racial. Um homem negro, enorme, musculoso, fazia serviço braçal, se segurando ao máximo para não chorar numa sala de audiência, pelo grau de discriminação que ele sofreu. Então não tem dinheiro que pague você lidar com isso diariamente. Você vê muitas vezes o pior lado das pessoas, se você não faz por vocação, se você não faz também imbuído por um ideal. É claro que é bom ganhar no final do mês, a gente gosta. Até queria ganhar melhor, mas não é só isso. Então, se há uma desconfiança em relação à classe política, e realmente há, ora, que os professores, então, comecem a construir nos seus alunos mais noções de civismo, de cidadania, de maior participação no processo seletivo, no próprio processo político em curso, indo à Câmara, conversando com seus candidatos. Eu procuro votar em pessoas que algum acesso eu tenho. O presidente não, naturalmente, mas pelo menos os parlamentares mais próximos, alguém que eu possa acompanhar. E eu mudo meu voto constantemente. E quando a pessoa pergunta, mas por que você mudou? Eu falo, mudei por causa disso, disso, disso. Porque eu votei e o que eu vi foi diferente do que aquilo que me foi anunciado. Então, o professor, o formador de opinião, ele pode criar no aluno esse senso crítico, de ser um aluno mais envolvido na cidadania, na boa política, nos processos políticos. E estamos aqui, abrindo nossas portas, recebendo com muita alegria, como já fizemos e como temos feito em outras ocasiões, audiências públicas, porque, me acredite, o judiciário, em sua grande maioria, não tem nada para esconder. Eu poderia mentir aqui dizendo, por exemplo, mas eu não ganho tudo isso. É só acessar o site da internet, Portal da Transparência, tem lá exatamente quanto eu ganho. Tem lá o que eu produzo. Eu podia falar aqui, eu faço 1000 processos por mês. É só acessar o site. O Poder Judiciário tem se esforçado. Não chegamos no ideal, não. Mas o Poder Judiciário tem se esforçado para ser transparente, para ser mais acessível, mais receptivo para a sociedade. Então, eu peço, como quase eu pedi uma pergunta na aula da noite, eu peço esse voto de confiança, se não na classe política atual, no cidadão brasileiro e em nós, cidadãos juízes. Gente, evidentemente, o nosso evento se estendeu, mas acho que foi de grande proveito para todos, até por essa razão todos permaneceram aqui. Agradecemos já antecipadamente a presença, o prestígio dos senhores. O colega ainda quer fazer uma última pergunta, não sei se o doutor Maurício ainda vai conceder mais esse tempinho. Se quiserem continuar a nossa companhia, será uma satisfação, mas os que não puderem, muito obrigado pela presença, tenham todos uma ótima noite. Até logo. Obrigado. Vem se articulando para fazer essa resistência, tendo em vista que, inclusive, alguns políticos recentemente eleitos defendem, inclusive, o fim da justiça do trabalho. E a gente vive esse momento crítico aí de ataque aos direitos trabalhistas e à justiça do trabalho. Eu gostaria de saber como que os magistrados estão se articulando para fazer essa resistência aí a esses ataques. As associações de juízes, elas realizam eventos, a gente procura debater a questão. A atuação do juiz, ela normalmente é uma atuação técnica. E como o Dr. Marcos colocou, é uma atuação não partidária ou ideológica. A gente procura analisar o texto da lei tecnicamente e, naquilo que comporta, e eu te asseguro que são vários pontos, a gente procura observar a boa técnica para fazer o enfrentamento da lei. Então, os pontos que a lei ela é contraditória, os pontos que ela comporta mais de uma interpretação, e principalmente os pontos que a lei atrita com a Constituição. Como destacou o outro colega, por exemplo, a questão de você impor custos a uma pessoa que a lei considera beneficiária da justiça gratuita. Então, a gente procura se capacitar, fazer debates, estudar o texto de lei. As associações também de juízes, e a gente precisa fazer por intermédio das associações, por questões de espaços que são franqueados, enfim, elas procuram manter
interlocução, manter diálogo, fornecer notas técnicas. Se tiver curiosidade, eu recomendo que dê uma olhada no YouTube, é fácil de achar. Várias exposições de membros da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, o nosso presidente, Dr. Guilherme, a Noêmia, a vice-presidente, a Noêmia Porto, nas audiências públicas, inclusive na audiência pública que antecedeu a votação, compareceram, fizeram exposições técnicas, demonstraram, inclusive, com exemplos do dia a dia, pontos da lei que seriam negativos. E alguns aspectos da lei hoje que são positivos, eles decorreram de intervenções de juízes do trabalho, nesses espaços que nos foram franqueados. Então, a gente procura se capacitar, a gente procura fazer eventos, a gente examina o texto tecnicamente, e naquilo que o texto ele padece de inconstitucionalidade ou de algum defeito, a gente aplica o bom direito e a gente procura também manter o diálogo com o parlamento. Não é sempre que o parlamento nos ouve. E não é sempre que o parlamento, eu diria até, nos escuta. Porque muitas vezes o acesso à voz e à participação é meramente pro forma. É para dizer que foi permitida a participação. Mas a gente sempre se dispôs e sempre estaremos dispostos a dialogar com o parlamento, apresentar notas técnicas, apresentar alternativas. Se tivéssemos sido ouvidos, e eu não falo só da magistratura, vamos ouvir os advogados, vamos ouvir o Ministério Público, vamos ouvir os professores de direito universitários. Nós temos muitas pessoas que são formadas em direito, mas não militam, e são grandes professores, são grandes estudiosos, pesquisadores. Se nos fosse dada a oportunidade de falar, e falar tecnicamente, sem questões político-partidárias, seguramente o resultado teria sido melhor. Então, nossa participação é basicamente essa. Claro, quando a gente chega a um ponto de colocar em risco a própria administração da justiça, se a gente chegar a um ponto, por exemplo, onde se discuta o fim da justiça do trabalho, a colocação dos juízes em disponibilidade, coisas do gênero, existem os mecanismos previstos no ordenamento. Existem as ações que as associações de juízes podem utilizar, buscando declaração de inconstitucionalidade ou que esse tipo de proposta não avance. Mas a nossa principal linha de atuação atualmente tem sido a capacitação e a interlocução. Obrigado por vocês. Vou encerrar a sessão antes que só